Como que nasce um projeto de pesquisa? Bem, pessoal, aqui é o Aestir novamente, em mais um vídeo aqui para o canal no YouTube. Se você está aqui, deixa já o seu like e também se inscreva no canal, tudo bem? Bem, começando uma nova série aqui de vídeos, eu vou falar sobre projetos de pesquisa, um tema que eu acho que é muito interessante e é algo que eu faço com muita frequência, muita assiduidade, sabe? É, Pensando assim nessa série, eu dividi em alguns tópicos para facilitar aqui a nossa discussão e para que eu consiga aqui apresentar um pouquinho desse mundinho para vocês. Em primeiro lugar, né, lembrar sempre que aqui é um canal que eu vou falar sobre todo tipo de assunto. Acaba que eu tô falando muito de pesquisa porque é o que vocês estão pedindo, né, que eu continue falando sobre pesquisa. É um tema que eu gosto, é um tema que, enfim, se eu não gostasse, eu não estaria, realizando o meu estágio pós-doutoral, né? E muitas das vezes, assim, muitas pessoas ficam assim meio tímidas, meio arredias em relação a fazer projetos de pesquisa. Ai, será que a minha ideia é boa o suficiente? Será que o que eu estou querendo trabalhar é um assunto que é interessante? Será que eu sou bom o suficiente para ser um pesquisador ou uma pesquisadora? Essas perguntas, elas surgem e, assim, é completamente normal as perguntas surgirem. Só um momentinho. O que a gente não pode deixar de perceber é que tudo pode virar um tema de pesquisa dentro dos limites da ciência, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, que eu já até falei um pouco para vocês em outro momento, o meu TCC foi sobre A Culpa das Estrelas, que é um livro do John Green. Só que eu estudei o sucesso, o impacto do sucesso do filme A Culpa das Estrelas entre os fãs do John Green. Ou seja, veja que eu peguei um recorte super específico de um tema que era muito importante para mim naquele momento. Eu estava estudando muito sobre identidade, sobre cultura fã, terminando meu curso de produção cultural. Aí eu conversei com a minha orientadora e falei, é esse o tema que eu quero hoje até o fim, ali da conclusão do curso, obviamente. E aí eu tava super animado, eu tava querendo mega me divertir também, porque a pesquisa pode sim ser divertida. E eu fiz uma pesquisa muito bacana, rendeu alguns artigos, foi bem interessante ter tido essa experiência inicial de pesquisa comigo enquanto pesquisador. Como eu já até comentei, um TCC não tem a robustez nem de uma dissertação nem de uma tese, mas veja, eu naquele momento eu fiz o melhor que eu pude e foi muito interessante porque assim, quando surgiu o meu projeto de pesquisa, porque sim, a gente tem um projeto de TCC, né, que geralmente é uma disciplina anterior à disciplina de TCC, porque TCC também é uma disciplina, você tem que cumprir, né? E eu tinha sugerido esse tema, a minha orientadora gostou, a banca que avaliou achou interessante, me deu alguns toques, inclusive, porque assim, tinha uma banca avaliadora, né? A gente participava de tipo um mini seminário, algo do tipo. Acho que era uma jornada, né, de estudos. E era bem bacana, porque eles davam algumas dicas e eu conseguia ali aprimorar muito do que eu estava querendo pesquisar naquele momento. E esse tema ele surge quando eu estou fazendo uma disciplina de cultura fã. Eu não lembro qual que é o nome da disciplina, mas era do professor Bruno Campanella. E eu começo a me apaixonar pelos fãs do John Green e pelo John Green naquele momento. Hoje eu não sou fã, vou ser bem sincero para vocês. Se tiver algum fã do John Green, continue sendo fã, mas eu não suporto mais a ideia. Um pouco dos motivos estão no meu TCC. Mas assim, eu por muito tempo ali fui fã, foi muito bacana. O meu processo também de pesquisa foi bem interessante, porque ao mesmo tempo que eu tinha que ser fã, que a gente não vai abrir mão disso, eu tinha que ser pesquisador. E essa relação é sempre muito complicada, né?
Porque assim, veja, eu era fã e pesquisador, e eu tinha que deixar o meu lado pesquisador falar mais alto quando era necessário, era muito interessante. E surgiu, como eu falei, né, essa ideia, esse tema de estudar o sucesso do filme A Culpa é das Estrelas entre os fãs do John Green, surgiu quando eu estava fazendo essa disciplina do professor Bruno Campanella, inclusive, ele inclusive foi da minha banca de TCC, foi muito legal. E quando eu terminei de ler, se eu não me engano, A Culpa é das Estrelas, eu falei, eu quero ler os outros livros do John Green. E aí eu fui lendo, lendo, fui conhecendo mais a história do próprio John Green, fui investigando, fui assim fazendo uma análise bem profunda sobre quem ele era, quem eram os fãs. E eu e as minhas amigas, né, a Joana Dark e uma amiga nossa que eu esqueci o nome, eu peço perdão, porque, né, enfim, agora eu não me recordo, a Jéssica Alves, a gente escreveu um artigo juntos. E foi muito bacana, porque foi um artigo, assim, meu primeiro artigo que estava sendo apresentado em um congresso, né, ainda na graduação. Isso para mim era mágico. Eu não tinha noção que eu poderia fazer isso já na graduação, por exemplo. E foi muito bacana, porque isso me deu um impulso de continuar estudando e virar meu TCC. Na minha época, não sei se ainda hoje os professores fazem isso. Nós, ao concluir a disciplina, na verdade, nem era ao concluir, era para concluir a disciplina, a gente tinha que fazer um artigo de 8 a 10 páginas, se eu não me engano, ou de 10 a 15, eu não lembro agora. Hoje é bem mais fácil. Eu mesmo só peço para os meus alunos fazerem no máximo um resumo expandido. Isso na área da comunicação. Mas na minha época era artigo. Eu fazia muito artigo. Aí a gente super se deu bem assim no artigo, foi com um artigo bem legal, foi muito elogiado, fizeram várias ponderações muito bacanas. Pretendo retomar essa discussão ainda esse ano, porque eu acho importante. Quem sabe surge um artigo aí de revista, se tudo der certo. E assim, eu fiquei muito feliz com estudar, né, sendo fã, pesquisar sendo fã, e eu resolvi levar isso para o TCC. No TCC, eu tive que tensionar muita coisa. Nesses processos de tensionamento, eu questionei até o meu lugar enquanto fã, né? Para quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada lá no meu TCC, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Aí, foi assim que surgiu o meu tema de TCC, para você ter uma ideia. E para o mestrado e para o doutorado, eu tive duas experiências muito únicas. No mestrado, a minha experiência de criar o projeto veio de dar continuidade ao que eu estava pesquisando no meu TCC, que era a cultura fã, só que no âmbito, um outro âmbito pessoal, que era a cultura pop japonesa. Eu me dei de presente a ida ao Anime Friends e eu percebi a necessidade de estudar sobre eventos de anime. E foi muito bacana, porque assim, eu comecei a criar um raciocínio que depois se desdobrou na minha dissertação, que era o quê? Entender a relação entre consumo, porque veja, cultura pop japonesa é uma coisa alheia à cultura brasileira, né? Querendo ou não, né? Por mais que a gente assista animes, leia mangás, não faz parte da nossa cultura de um modo mais generalizado consumir essa cultura pop japonesa, né? Os cantores internacionais que fazem sucesso aqui no Brasil geralmente falam língua inglesa, não falam japonês, né? E ainda assim eu estava ali consumindo, comecei a ouvir muito a Utada Hikaru, é, enfim, vários cantores e várias bandas de anime. Foi muito legal, assim, essa minha percepção, né, de trazer esse universo para minha vida, né? Isso desde sempre, praticamente, mas principalmente em 2012 em diante. Eu entrei no mestrado em 2016, se eu não me engano. Então, veja, eu vim com um projeto que tinha um entrelaçamento muito forte com a minha vida. Isso que é o legal de você fazer sociais aplicadas, né? Você traz coisas que podem ser consideradas íntimas, mas que na verdade falam muito sobre a sociedade. E foi muito legal esse recorte que eu dei, né,
entender em eventos de anime, porque existem práticas de consumo muito singulares. Foi muito bacana também ali. Vou deixar de novo a minha dissertação, né? Já tinha deixado numa outra oportunidade, vou deixar de novo o link. E na minha tese, para vocês terem uma ideia, como a gente também cria ali um fio com o doutor que faz sentido, eu fui estudar a representatividade negra na publicidade, né? Então, assim, vocês vão falar, mas qual que é a relação disso com o que você estava estudando antes? Né? Eu estou falando ainda de consumo, né? Porque, querendo ou não, a publicidade, ela é a força motriz ali do consumo, e também de identidade. Agora, estudando a questão das identidades negras e tudo mais, que foi muito bacana na época do doutorado. Ali já foi uma pesquisa muito mais sólida, porque eu questionei a utilização do termo antirracista como um qualificador de publicidade, né, da dita publicidade antirracista, em que diversos pesquisadores e pesquisadoras têm levantado um pouco essa bandeira. Eu olho com muito receio a utilização, até por conta do conceito de antirracismo, né? Que é muito mais complexo do que só acreditar que o antirracista é aquele que não replica o racismo. Na verdade, você combate todo o sistema de opressões na realidade. É muito mais complexo do que só a questão racial. Porque a gente, quando fala em antirracismo, a gente está falando do ponto, né, que é a questão racial, que é uma questão de uma construção social. Nós temos ali várias cores, mas a ideia de raça ela é uma construção social, tá, gente? E quando a gente parar para pensar as dificuldades, né, dos diversos grupos sociais que foram marginalizados, a gente começa a entender um pouco melhor como são essas estruturas de poder que a gente vê sendo perpetuadas na sociedade, né? E até mesmo para evitar ali um uso complicado, faço alguma crítica fundamentada, né? Enfim, um caminho bem longo de percurso sobre o que é, né? O que seria essa publicidade antirracista e por que não utilizar o termo antirracista como qualificador de qualquer tipo de publicidade. Então, assim, e veja, essa pesquisa, nem falei como ela surgiu, né? O projeto dessa pesquisa surgiu quando eu vi uma campanha publicitária da Boticário em 2018, que era nesse Dia dos Pais, deu o Boticário. E essa campanha, assim, sofreu ataques muito pesados. Uma das coisas que eu identifiquei ali de comentário, nossa, foi tão pesado, mas tão pesado. Era algo do tipo, eu não entendo porque a Princesa Isabel assinou o decreto da Lei Áurea, né? Enfim, era nesse contexto, né? Não vou lembrar exatamente a frase que foi dita, mas era muito impactante. E isso me faz pensar muito sobre a sociedade brasileira, né? Então, veja, os projetos geralmente eles surgem nesse contexto, tá, gente? Eles surgem num contexto de atravessamentos pessoais, de questionamentos que a gente faz para buscar um resultado, seja ele comprobatório ou não, né? Importante é a gente se questionar. O questionamento é o ponto-chave e inicial para fazer qualquer pesquisa. Então, para você ter um bom projeto, você tem que pensar primeiro no que você quer pesquisar e como aquilo te afeta, como aquilo te atravessa. Aí sim você vai ter um bom projeto para seguir aí nos seus 2 anos de mestrado ou 4 anos de doutorado. Eu acho que é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Então, um abraço para vocês, até uma próxima e tchau, tchau.